Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Real, o programa que traz para você a perspectiva soberana, traz para você as informações sobre a monarquia nacional e internacional. Eu estou apresentando o programa aqui da minha residência, em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a nossa equipe aí no Brasil se esforçando para trazer para você as informações, como eu disse, da monarquia e visando que você possa aprender sobre a monarquia e, se gostar, se afeiçoar com o regime, passe a apoiá-lo, porque a monarquia precisa de apoiadores, precisa de pessoas que a apoiem, mas que, caso não a apoie, que seja com argumentos sólidos e não argumentos de botequim. Esses argumentos que nós comparamos reis da carochinha dizendo como é que eu quero ter um regime tão antiquado, um regime tão... As pessoas precisam entender que a monarquia é baseada na lei natural. Ou seja, se você vai ver uma colmeia de abelhas, a colmeia de abelhas você não escolhe entre as abelhas qual abelha que vai ser a rainha. A rainha ela já é naturalmente escolhida como rainha. Então não é um favorecimento dessa ou daquela pessoa, mas os líderes naturais são os melhores líderes, porque eles não são impostos, eles cativam. Então nós temos a monarquia nasceu num processo histórico dessa forma. Então essas famílias, esses líderes, eles não apareceram do nada. Eles não disseram, não, aquele lá é que vai ser o nosso rei, o nosso imperador, o nosso príncipe. Não, são famílias que, por sacrifício, por abnegação, por dedicação, elas são chamadas a guiar esses grupos, essas nações, essas comunidades. Como eu disse, a monarquia é um regime natural. Então hoje nós vamos destruir mais um argumento de botequim, que é: por que eu vou querer uma monarquia? Por que eu vou querer ficar sustentando os luxos de uma família? Bem, quando você começa a olhar o quanto custa para sustentar uma família real e o quanto custa para sustentar o presidente da República, você vai ver que a conta não fecha quando você está falando de uma república. Por quê? Porque você não apenas tem que sustentar a família que está, a chamada primeira família, né? A família que está no poder, a família do chefe de Estado e, como no caso do Brasil, do chefe de governo, mas você tem que sustentar todos os ex-presidentes e suas famílias. Você tem uma estrutura, você tem um staff e, naturalmente, em 50 anos, quantos presidentes você tem? Então, veja, queria mais uma vez agradecer ao nosso coordenador aí no Brasil, o Leonardo Scherer, que prepara todo essas informações, esses dados, né? A parte empírica do programa, é ele que prepara, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, realmente, quanto custa sustentar uma família real? Vamos ver os números, né? Porque os números, como dizia um juiz falecido amigo meu, os fatos teimam. Então você não pode discutir com os números, você não pode criar narrativas a partir de fatos cartesianos, né? Então os números não mentem. Então vamos ver aqui, orçamentos das famílias reinantes de 2020. Família Real de Mônaco recebeu um orçamento de 54,4 milhões de dólares. Família Real da Bélgica recebeu 14,6 milhões. Desse valor, dos 14,6, 12,9 foram usados para cobrir despesas relacionadas aos deveres oficiais do rei. Ou seja, independentemente de
ser um rei ou um presidente são custos que você teria de qualquer maneira. Família real da Holanda, 49,2 milhões de dólares. Família real da Dinamarca, 12,2 milhões. Esse dado da família real da Dinamarca é de 2018. A família real da Suécia, 7,5 milhões de dólares. Enquanto no Brasil, o orçamento executado em 2019 foi 1,7 bilhões. A monarquia britânica custa atualmente a quantia de $1,20. Acho que o dólar está a uns R$5, né? Então vamos imaginar aí uns R$7 a cada um dos seus súditos. Ou seja, cada pessoa paga R$7 por ano, creio eu. Por ano, R$7 por ano para sustentar a rainha da Inglaterra. Ou seja, esse é um dinheiro que até você, meu amigo, minha amiga, que ganha aí um salário mínimo, poderia pagar, poderia sustentar. Então, é o preço de um pão, segundo o Leonardo. Então, se tiver errado, vocês peguem no pé do Leonardo, porque eu não tenho a menor ideia de quanto custam as coisas aí no Brasil. Em sequência, vem as monarquias sueca e belga, que custam 77 centavos, menos de $1. A monarquia espanhola custa 0,74 centavos de dólar. A monarquia japonesa, 0,41 centavos de dólar. A monarquia holandesa, 0,32 centavos de dólar. A título de comparação, a presidência dos Estados Unidos custa ao contribuinte americano quase $5 por ano e a presidência do Brasil custa em torno de R$8. Ou seja, nós estamos falando do presidente ativo. Estamos falando do presidente, quanto custa para sustentar o presidente atual. Agora, quando você tem uma família real, esse é o custo da família real, da família inteira real. Agora, quando você vai pagar... Veja, vamos colocar aqui os números em perspectiva. O que você preferia pagar? Você preferia pagar $7 para ter uma família real? E eu não estou falando só da questão do prestígio, não estou falando nada disso, mas estou falando de quanto isso traz em retorno turístico, por exemplo, para a Inglaterra. São números... Aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre os números, o retorno que esse investimento traz, que essa família real traz, quanto a família do presidente não traz retorno algum. Quer dizer, talvez para canais de fofoca, isso traga, né, comediantes, mas, na verdade, em termos de retorno turístico e etc., não vejo retorno algum que a família do presidente possa trazer. Aqui, talvez, porque as pessoas vão visitar a Casa Branca e etc., mas creio que no Brasil, eu estive aí ano passado, tive uma reunião com o ministro Marcos Pontes, né, astronauta, uma pessoa sensacional, independente de política partidária, me recebeu muito bem, é um homem realmente comprometido com a ciência e tecnologia do Brasil, é um herói brasileiro, não interessa, goste dele ou não, foi o primeiro astronauta, então creio que deveria pelo menos ser uma unanimidade, uma vez que é um herói, independentemente da sua carreira política. E eu estive lá e eu não vi nenhum movimento, eu participei de uma visita guiada ao Congresso, que tinha poucas pessoas, mas ao Planalto desconheço assim, e mesmo assim tudo é gratuito. Então eu não vejo um retorno turístico assim, que pessoas estejam planejando as suas próximas férias, ou vamos a Brasília. Não vejo ninguém excitado para visitar o Palácio do Planalto ou qualquer lugar parecido. Meu grande abraço ao pessoal de Brasília. Sempre que eu estou em Brasília, sou muito bem recebido. São pessoas sensacionais, mas eu não vejo ninguém desesperado para visitar o Palácio do Planalto.
No Reino Unido, a família custou 67 milhões de libras esterlinas, 470 milhões em 2019. De acordo com o The Sun, jornal britânico, em 2017 a família britânica gera em torno de 1,8 bilhões por ano para o Reino Unido. Nesse mesmo ano, a monarquia gerou ao país 550 milhões de libras esterlinas em turismo. Em 2016, 2,7 milhões de turistas visitaram os pontos turísticos da realeza. Então, estamos falando apenas dos pontos turísticos ligados à realeza. 2,7 milhões de turistas. Vamos comparar quantas pessoas visitam o Planalto e é até ridículo. Sem contar com os 150 milhões de libras esterlinas levantados em programas de caridade. 200 e poucos milhões, creio eu, 1 bilhão de reais, mais ou menos isso. O casamento do príncipe Harry, que foi assistido por quase 2 bilhões de pessoas pelo mundo, teve um impacto de 1,5 bilhões de libras esterlinas na economia do Reino Unido. Você tem noção de quanto é 1,5 bilhões de libras esterlinas? Isso dá quase 1,5 milhão de dólares, que dá 1,5 bilhão de dólares, que dá mais ou menos 6 bilhões de reais. Sendo 300 milhões de turismo, 300 em relações públicas, 250 milhões em comércio e restaurantes, 150 milhões em moda, que eles chamam do efeito Meghan, e 50 milhões em propaganda. A empresa de consultoria Brand Finance avaliou a monarquia britânica como se ela fosse uma empresa. Isso é importante, né? Avaliada em 25,5 bilhões de libras esterlinas, algo em torno de 30 bilhões de dólares. A título de comparação, a BMW vale em torno de 29 bilhões de dólares. 29,8. Isso só citando a monarquia britânica, a mais conhecida e com mais dados disponíveis na internet. Também podemos citar o caso do Japão. Em 2018, o príncipe Akihito insistiu, o imperador, na verdade, aqui tem o imperador Akihito, insistiu que a família imperial pagasse os custos da cerimônia. Agora, o ex-imperador Akihito voltou a ser um príncipe, mas creio que na época ele era o imperador, né? Ele passou para seu filho Naruhito. Insistiu que a família imperial pagasse os custos da cerimônia de sucessão e não os pagadores de impostos. Ele sugeriu que os custos saíssem do orçamento anual da Casa Imperial, em vez de acrescentar mais um custo aos cofres públicos. E estamos falando do Japão, dos países mais ricos do mundo. Então, o soberano ele tem essa noção de preservar o seu povo, seja num país rico ou num país pobre. Eu me lembro, eu citei esse caso aqui, quando eu estava residindo na Jordânia, que eu estava jantando com um dos membros do parlamento e ele me contou que o parlamento votou um aumento para si mesmo e o rei vetou. Ele falou, não, o povo está vivendo em pobreza, a Jordânia ela tem um número muito grande, creio que em torno de 20% da sua população são refugiados, que vêm da Palestina, que vêm agora com o advento do Estado Islâmico, do Iraque, enfim, do próprio Egito. Então, você tem uma carga muito grande nos ombros de um país que, como o Líbano também, tem 1 milhão e 1,5 ou 1,8, não estou bem lembrado, mas é um peso colossal nos ombros do país, que tem que arcar com esses refugiados, né? Então o rei disse, não, aqui ninguém vai pagar aumento de deputado. Se você quer ser rico, vai fazer outra coisa, não vai fazer política. Aqui a política você tem que servir ao seu país, que é como deveria ser. Então a monarquia ela tem em seu soberano alguém que está cobrando os políticos. Creio que foi
um imperador austríaco que disse que a função do monarca é justamente proteger o povo dos maus políticos. Então, bom, vamos agora fazer a comparação da nossa República Brasileira, né? A República do Brasil sustenta 7 famílias reais. E eu não estou falando da família Orleans e Bragança. Eu estou falando da família dos ex-presidentes da República. De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, a presidência da República custou 1,77 bilhões aos cofres públicos em 2019. E em 2020, o orçamento executado já chega a 733 milhões, dados do início do mês de julho. Nós estamos gravando o programa no meados de julho, então já deve ter passado. Então, os ex-presidentes ainda custam 4,2 milhões por ano aos cofres públicos. Ou seja, em torno de 12 mil reais por dia. Isso em 2018, quando haviam apenas 6 ex-presidentes. Agora, com 7, o custo certamente aumentou. Vejam, nossos ex-presidentes não recebem salário nem pensão, mas eles têm direito a 2 carros oficiais, 2 motoristas particulares, 2 assessores em cargos de comissão, 4 servidores para sua segurança e apoio pessoal, com salários de até R$ 13.600, custeio para passagens e diárias para os presidentes e seus assessores e cartão corporativo para despesa com os veículos e deslocamentos. Tá aí, você está pagando por isso e está achando bonito, né? É realmente muito triste nós vermos isso acontecendo no Brasil, especialmente porque o Brasil é um país que não tem. Né? Agora, se nós formos comparar no último ano do Brasil Império, 1889, o Senado Imperial custou o que seria hoje 88 milhões de reais, que seriam 719 contos de réis. Para o ano de 2019, as despesas do Senado Federal estavam previstas em 580 milhões de reais. Só 500 milhões a mais. Quase 500, né? No último ano do Império, 1889, a Câmara dos Deputados custou aproximadamente 118 milhões de reais, dinheiro de hoje, né? Ou seja, 963 contos de réis. Para o ano de 2018, as despesas da Câmara dos Deputados estavam previstas em 1,1 bilhão, ou seja, 8, 9 vezes mais, algo em torno disso. Na monarquia, o parlamento era composto por 120 deputados e 50 senadores. Na República, o Congresso é composto por 513 deputados e 81 senadores. Então, você vê que o preço, né? Vamos aqui fazer uma justiça ao que diz respeito aos custos, é claro. Estamos falando de 1889. Perdão. Mas se custava 50 senadores, se custava 88, agora com 81 você não tem nem o dobro. E por que custa 5 vezes mais? Mesma coisa os deputados, você tem 4 vezes mais, né? Por que custa quase 10 vezes mais, 8 vezes mais? Enfim, é claro, você tem outras despesas enfim, só que nós sabemos que virou uma festa, né? Bem, como eu disse, esses são os números, e os números não mentem. Então, você aí tira suas próprias conclusões. O que custa mais? Sustentar os presidentes e os ex-presidentes, ou sustentar uma família real que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e que desde que nasce é educada para servir o país?
Eu acho que não... A resposta não é muito difícil. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer, é um privilégio poder contar com a sua audiência. E como eu sempre digo, se você gosta do Papo Real, recomende aos seus amigos. Se você não gosta, recomende aos inimigos. E continue se cuidando, continue com uma atitude positiva, com uma mentalização positiva, para que nós possamos logo sair desse pesadelo que está sendo essa pandemia no mundo inteiro. E por favor, se você ainda não assinou nosso canal, por favor, assine o nosso canal, dê aquele like, ative o sininho de notificações e seja um assinante do nosso canal. Nós estamos lentamente crescendo com o canal e certamente quando o canal tiver um tamanho melhor, nós vamos criar algumas vantagens para você que é inscrito, para você que se inscreveu antes. Nós vamos criar uma série de benefícios e privilégios para que você continue nos prestigiando e nos dando a sua tão valiosa audiência. Muito obrigado, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e que nós possamos estar juntos mais uma vez no nosso próximo Papo Real. Um grande abraço.